nos coloca diante da necessidade de fomentar a virtude da humildade. Uma virtude que, como nós percebemos pela palavra de Deus que nos ensina, é uma virtude essencial na nossa caminhada de fé. Na vida dos santos nós percebemos quão importante é a humildade. Quando nós analisamos a vida dos santos e santas da história da igreja, encontramos pessoas das mais variadas condições sociais, das mais diferentes culturas, dos mais diferentes contextos históricos, que desenvolveram espiritualidades muito diferentes, mas podemos encontrar sem dúvida na vida de todos os santos a vivência heróica da virtude da humildade. Sem humildade é impossível agradar a Deus. Por isso o padroeiro dos sacerdotes, o cura d'Ars, São João Maria Vianney, ele dizia que, fazia uma comparação bonita e simples, né? A virtude da humildade na vida cristã é como o cordão do terço. O terço que nós usamos para rezar pode ser de diferentes materiais. Pode ter as contas feitas de um material precioso ou de algo muito simples. Mas o mais importante no terço é o cordão que une todas as contas. Por mais valiosa que sejam cada uma das pedras do terço, se o cordão se arrebenta, tudo se perde, não se pode rezar. Assim é a humildade na vida espiritual. Podemos ter muitas virtudes cristãs e humanas, podemos ser pessoas muito atuantes, muito ativas na família, no trabalho, na igreja, podemos ser pessoas de oração, de penitência, mas se não temos humildade, nada disso servirá em nosso favor no dia do juízo. Porque aquele que não atua com humildade, no fundo ele está buscando não servir a Deus, mas a si mesmo. Não está se colocando na condição de criatura, mas de Senhor de todas as coisas. E então ele utiliza até as coisas mais santas para se promover. Esse é o pior dos pecados. Utilizar as coisas santas, os ministérios santos da igreja para promoção pessoal. Santo Antônio de Pádua, se conta em uma de suas biografias, existem muitas, né, muitas histórias, muitas anedotas da sua vida. Foi um santo que realizou muitíssimos milagres em vida, né? Por isso suas biografias são muito robustas. Santo Antônio, certa vez que estava pregando, ele era um grande pregador, um homem muito versado na teologia, na Sagrada Escritura. Tinha o apelido de Arca da Aliança, porque ele sabia quase de cor a Sagrada Escritura inteira. Uma vez foi convidado para pregar numa ordenação sacerdotal. Então estava a catedral cheia, muitos padres, estava ali o bispo ordenando os familiares. Um dia de glória. Então o santo subiu ao púlpito para pregar, né? Na Idade Média não havia microfones, né? Sistemas de ampliação do som. Então as homilias eram feitas no púlpito para ajudar que a voz do pregador chegasse à assembleia, né? Então no canto da parede se construía uma pequena torrezinha, né? Então ele subia pela escadinha e lá de cima ele pregava. E as pessoas iam ouvindo, né? Subiu ao púlpito, fez uma homilia maravilhosa, com uma erudição impressionante, com citações da Sagrada Escritura, feitas com grande desenvoltura, mostrando o seu domínio da oratória e a sua profunda espiritualidade. Se notava que era um homem de oração, que meditava a palavra de Deus. E então, quando terminou a homilia, as pessoas naturalmente se levantaram e aplaudiram, né? Começaram a aplaudir, né, a homilia do santo. Não é algo comum, né? Não se deve aplaudir numa homilia, por mais bonita que seja. E o povo sabia, mas
Foi algo natural, foi uma pregação tão impressionante que as pessoas aplaudiram. E depois que terminou, claro, recebeu um monte de elogios. Então ele foi rapidamente para casa e quando chegou lá, começou a fazer uma forte penitência. Era comum na Idade Média que os religiosos se penitenciassem de forma física, de forma bem dura mesmo, né? Uma das penitências era o látigo, um chicote, uma espécie de chicote bem potente, e foi se flagelando até o sangue escorrer pelas suas costas. Por quê? Porque quando ele recebeu aquele tanto de elogio, ele começou a sentir um movimento de orgulho, começou a se sentir grande. Então imediatamente ele cortou, fez penitência, se afastou das pessoas que o elogiavam, para não deixar que aquele bem que ele fez, a pregação da palavra de Deus, que tinha a intenção de tocar os corações, instruir os fiéis, ajudá-los na sua vida cristã, que aquilo não se tornasse um motivo de pecado para ele e tudo viesse a perder-se. É um exemplo que nos dão os santos. Não precisamos imitar ao pé da letra, o santo, no sentido de nos flagelar, mas precisamos sim rezar e fazer penitência para que a humildade reine nos nossos corações. E quando nós estamos em alguma missão, em algum ministério na igreja ou na sociedade, seja no trabalho profissional, seja na nossa casa, se exercemos alguma função de destaque, devemos vigiar mais ainda, para não deixar que a soberba, que é a inimiga da humildade, nos ataque. Santa Teresa d'Ávila, uma grande mística do século XVI, carmelita, ela dizia que a humildade é caminhar na verdade. Uma definição simples, mas muito profunda, Ser humilde o que é? Caminhar na verdade, ser verdadeiro, aceitar a verdade de quem eu sou, de quem é Deus, de quem são os meus irmãos. E a soberba é justamente o contrário disso, Se humildade é caminhar na verdade, a soberba, que é o vício contrário, é o que? Caminhar na mentira. O soberbo sempre se acha superior àquilo que ele é de verdade, então está caminhando na mentira. É uma pessoa que mente para si mesma e mente para os outros. Acredita ser mais virtuoso, ou mais inteligente, ou mais bonito, ou mais importante do que os demais, sendo que não é verdade. E a soberba, ela pode chegar a nos cegar a tal ponto em que nós passamos a achar que Deus, que é o Senhor de todas as coisas, na verdade não é tão Senhor assim. Na verdade eu sou o Senhor de tudo. Então começa a deixar Deus de lado. Um dos grandes ingredientes para o ateísmo dos cristãos, os cristãos que se tornam ateus, não é tudo, mas um dos ingredientes é justamente a soberba. É este mentir para si mesmo e começar a pensar que Deus não é tão importante assim. O importante sou eu. Então esse negócio de rezar, de ir à missa, de falar com Deus não é tão importante, porque eu resolvo os meus problemas, eu resolvo a minha vida, eu conquisto os meus objetivos e não preciso de Deus. Para que Deus? Deus não vai pagar os meus boletos, dizem muitos ateus. Deus não vai resolver os meus problemas, sou eu que tenho que me virar, então deixo Deus de lado. Isso é a soberba elevada à máxima potência, naqueles que se deixam levar pelo caminho da mentira. Ouçamos então, irmãos e irmãs, essa mensagem do Evangelho e busquemos examinar a nossa consciência. Será que não estamos deixando um pouquinho da soberba, do orgulho entrar no nosso coração? Será que as obras boas que nós fazemos, nossa oração, nosso trabalho na igreja, nosso esforço por sermos honestos, não está sendo viciado pelo vírus
da soberba é algo muito importante que temos que refletir. Cada um de nós fazer a sua reflexão pessoal, a fim de que possamos nos prevenir para que a soberba não jogue por terra todo o bem que fazemos. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, interceda por nós, nos ajude. Ela é a nossa mestra de humildade. Sendo a mais santa, a mais virtuosa, ela sim poderia dizer: eu sou a mais santa de todas as mulheres, a mais especial de todas, porque entre todas as mulheres da face da terra, fui escolhida para ser a mãe do Salvador. No entanto, Maria se colocou sempre como serva. Eis aqui a serva do Senhor, disse ela ao anjo, faça-se em mim segundo a sua palavra. Depois que o anjo lhe anunciou que Deus a escolheu para ser a mãe de Deus. Se Maria fosse orgulhosa, ela poderia dizer assim: bem, anjo Gabriel, vou pensar, né? Eu sei que eu preencho os requisitos para ser a mãe de Deus, eu sou muito santa mesmo, mas eu vou pensar, me dá uma semana, vou analisar se devo conceder esse favor a Deus, depois você volta aqui e a gente conversa. Não, imediatamente ela responde: eis aqui a serva do Senhor. Que nós também sejamos bons servos, boas servas do Senhor, possamos então fazer o bem para conquistar com isso a vida eterna.